Olá, queridos amigos, voltando então o nosso programa, falando sobre assuntos que interessam a todos, que querem crescer, que querem realmente olhar para dentro de si e se sentirem parte da solução, né? Então eu tento sempre, através das minhas crises, das minhas dificuldades, também buscar soluções que incluam principalmente o meu empoderamento, que incluam principalmente eu mesma. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre trauma, né? E quando a gente fala sobre trauma, nós pensamos que, puxa, um trauma é tão difícil de se resolver, um trauma é tão difícil de deixar de existir, como se os traumas pudessem deixar de existir, como se a gente pudesse apagar algo da nossa vida. Então, a primeira coisa que eu quero falar sobre trauma é que a gente não tem que tentar apagar nenhum trauma, né? E não lembrar mais daquilo que aconteceu, porque aquilo me causa dor. Toda vez que eu penso naquilo, aquilo me causa dor. Então, algo para não nos causar mais dor só pode existir quando a gente tomou muita consciência do que aquele trauma significou na nossa vida e as emoções que estão envolvidas nesse trauma, elas sim podem nos machucar e elas sim podem ser trabalhadas de várias formas, né? Então, você pode fazer uma terapia, você pode fazer a constelação familiar, pode ampliar a sua visão em relação ao que a vida nos traz, por que a vida nos traz. Então, quando a gente estuda, por exemplo, Cabala, quando você estuda astrologia, a gente vê que determinadas coisas e determinadas histórias, elas estão ali para nos fazer crescer. Talvez quantas vidas nós estamos vivenciando a mesma situação até que a gente resolva olhar e até que a gente resolva compreender. Gente, compreender não é uma das coisas mais simples que existem, né? Que existe, desculpa, mas é possível. E nessa era maravilhosa que a gente está vivendo, é muito possível a gente olhar para os traumas e compreender e sair deles por muitas e muitas técnicas. Eu quero começar a falar de um trauma que a maior parte das pessoas vivencia e que não, de repente, nem se dá conta de que vivencia. Eu quero falar um pouco do trauma que é a gente, por exemplo, sair do estado infantil da vida. É muito confortável, né? Quando nós nascemos, a gente estava dentro do útero da nossa mãe e ali estava, aparentemente, pelo que a gente sabe, né? Bem confortável. E, de repente, a gente cresceu, a gente não cabe mais lá, né? Então, a gente não cabe mais, a gente tem que sair. Depois a nossa mãe compra um berço pra gente e logo a gente cresce e não cabe mais no berço. E daí a gente tem uma cama de criança. E depois a gente não cabe mais naquela cama. Essas coisas, elas são muito claras de serem vistas. Porém, os pequenos traumas das mudanças de ciclos, eles não são ditos, não são falados. Antigamente, existiam os rituais de passagem, né? Principalmente na época da adolescência, que é um ritual de passagem muito importante para todos nós. Então, quando a menina menstrua, né, em diversas culturas, existe um ritual de passagem, ela se tornou mulher. Quando o homem o menino faz determinada idade, tem determinada idade, ele se torna homem. Então, tinha o ritual de passagem da adolescência para a idade adulta. E nesse ritual de passagem inclui os pais
também continuarem com um lugar maravilhoso na vida dos filhos, porém, os filhos precisando cada vez menos dos pais. E ninguém fala desses rituais de passagem, porque muita gente não vivenciou isso, algumas religiões, algumas culturas ainda têm isso, mas muita gente não vivenciou isso de uma forma clara. E eu quero falar especificamente da grande passagem, que é a passagem de nós olharmos para a nossa família, desse ritual, né? Olharmos para os nossos pais e dentro de um outro ritual de passagem, que é o casamento ou não. Mas é como se a gente, então, pudesse viver a nossa vida de forma mais livre, de forma agora nova, de forma diferente. Essa passagem, ela pode se tornar um grande trauma quando você simplesmente não consegue se despedir do seu sistema anterior e você não consegue ir para o que é muito maior do que cada figura dessa vida representa para nós. Então, a gente obviamente tem os nossos pais, de repente nossos pais não estão mais, então a gente se sente maior. A gente se sente ligado a algo muito mais amplo. E muita gente não consegue fazer essa passagem. Isso vira um trauma. O trauma maior que nós, como filhos ou como humanidade, sentimos é justamente essa culpa de não podermos ser quem realmente nós somos. Nós recebemos essa mensagem, e esse é o maior trauma que um ser humano tem na vida dele. O tempo inteiro nós, desde bebês, desde criança, nós somos reprimidos ou educados a termos que ser diferentes e nos adaptarmos a alguém. E daí muita gente fala, poxa, isso é conviver em sociedade. É óbvio, né, que tem algumas regras que para conviver em sociedade a gente tem que, para respeitar o outro. Mas ninguém nos explica que o grande trauma que acontece na nossa alma, nessa educação que nós temos hoje, dos pais, da sociedade ou das escolas, é a gente deixar de ser a gente mesmo. Gente, fazer o caminho de volta, muita gente acha que isso é difícil, que um trauma de eu não ser eu mesma, a gente vai rotular todo mundo, vai rotular pai, vai rotular mãe, a escola que eu tinha, os avós que me criaram, a família que me criou, a sociedade que eu estou, o país que eu estou. Então, tudo isso impediu de eu realmente exercitar o maior bem que é a nossa vida. A gente ganha essa vida para que a gente possa realmente ser quem a gente é. E a gente aprende sendo quem a gente é, porque quando eu sei que eu sou assim, então agora eu posso crescer. Quando eu nego quem eu sou, como eu vou crescer se eu estou mentindo para mim mesma? Eu nem sei quem eu sou. Então, se eu sou obrigada a comer abacaxi, eu nem sei que eu nem gosto de abacaxi, porque eu estou acostumada a ter que gostar de abacaxi, porque abacaxi é bom. E, de repente, eu falo, puxa, mas eu nunca gostei de abacaxi. Ah, mas talvez seja necessário comer uma fruta ácida. Ok, então agora que eu sei que eu não gosto de abacaxi, mas preciso comer uma fruta ácida, então eu posso comer uma mexerica, uma laranja, um limão, enfim, outras frutas. Então, o que eu estou falando hoje, gente, é muito sutil. O grande trauma que você tem e que eu tenho e que todos nós temos, né, e sem culpar agora absolutamente ninguém, porque nós não temos lucidez, é simplesmente o trauma da gente já ter se separado da gente mesmo, da gente já ter se perdido da gente mesmo. E quando isso acontece,
Então tá na hora da gente fazer o caminho de volta e começar a fazer perguntas muito importantes para a nossa própria vida, que é: o que eu quero para minha felicidade? O que todos nós temos o direito, né? Isso tá até aí, a Constituição aí dos direitos humanos, né? Todos nós temos o direito de sermos felizes, de ser felizes. Então, tá na hora da gente exercitar esse direito de saber o que é bom pra gente ou não é bom pra gente. Ai, mas é uma situação que é difícil, eu não gosto disso, mas como eu vou fazer? Eu não gosto desse trabalho, mas como eu vou fazer pra mudar? Pois é, então agora a gente tem a consciência e a gente começa a fazer o processo amoroso, principalmente, de aceitarmos quem nós somos, para que o outro também possa ser aceito por mim do jeito que ele é, e daí a minha relação com essa pessoa, de acordo com o que ela é, pode ser mais próxima ou pode ser menos próxima, e assim eu vou crescendo e permito que o outro cresça também. Então, eu espero que essa reflexão tenha ajudado vocês no dia de hoje e que todos vocês busquem a verdade interior. Eu estava lendo e ouvindo bastante coisa sobre a Índia, né? Porque eu vou levar um grupo para a Índia agora. E cada região, cada país, eles têm, né, uma característica importante de desenvolvimento. E a Índia, ela nos dá essa oportunidade de crescimento, de olhar para a verdade que está dentro, não a verdade que está fora. Por isso que a Índia desenvolveu a meditação e por isso que através da meditação a gente começa a voltar a encontrar o nosso próprio caminho. E eu sei que muitas vezes é muito difícil a gente encarar quem a gente é, porque quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a se responsabilizar pela nossa vida de uma forma que quando a gente não sabe o que é, a gente fala, eu não sei o que é, vai ficar elas por elas, fica assim mesmo. Mas quando a gente começa a entender o que é a vida, então a gente tem outras responsabilidades, só que também a gente sente uma liberdade. Gente, não tem coisa, uma herança maior do que a gente ter a coragem, né, de receber a vida dos nossos pais, do jeito que ela veio, e da gente, a partir daí, agora como adultos, podermos ser quem a gente é. Então, quando a gente vai para a Índia, a gente tem essa sensação de que ali o caos que está fora não está dentro. As pessoas são muito internalizadas e elas têm um amor por elas e pelo outro muito grande. E quando a gente vai por um lugar desse, a gente também desperta e começa a enxergar. E muita gente fala, eu quero enxergar o fora, mas é importante enxergar o que está dentro.